vai ser uma pregação, vai ser falado, mas não vai ser uma pregação falada igual normalmente acontece, que a pessoa chega aqui, pega a Bíblia e tal. Vai ser um evangelho quando alcançou verdadeiramente o coração desses homens que eu vou chamar aqui, e a transformação dos processos que eles viveram. Eles nem sabem, eu falei para eles, vou chamar vocês lá. Os manos estão girando aqui, em choque, assim. Eu vou chamar você lá e a gente vai conversar. Irmãos, vai ser uma conversa. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, vem? Então, pode pôr aquelas músicas agitadas, assim, quando você chama a pessoa sobe para eles passar vergonha. Tem que passar vergonha direito, né, mano? Beleza? Quando tiver pronta a música aí, você fala. Tá pronto ou não? E aí, Peu? Não? Vamos ficar olhando para eles, irmãos. Eles estão procurando a música. E aí, mano? Tá filmando aqui, vai acabar a bateria. Aí, achou? Então com vocês, receba o presbítero Cleiton. Ele tá dançando, mano. Receba também o Vinícius. Cadê meu irmão pra passar vergonha aqui? Alguém chama o meu irmão lá, o Diogo, por favor. Amém. Beleza. Obrigado pela música, viu? Não, é bom ter dois, né? Deixa um lá. Amém, irmãos. Você acha que essa conversa vai ser produtiva? Os homens estão aqui, velho. Fala aí, vamos começar a apresentação aqui. Vinícius, fala quantos anos você está na igreja. Desde que ela começou. Isso vai fazer 20 anos já. 20 anos na CQL. Na verdade fez 20 anos em janeiro agora. E você, Cleito? Boa tarde. Meu nome é Cleito. Estou aqui para ajudar e ser ajudado. Tô já faz 13 anos. 13 anos. E você? 13 mesmo, hein? Ele voltou no... Eu era 13, agora virei 12. Tá funcionando não? Habilita esse microfone aí. Eu acho que é o 3 ou o 4. Ou os dois. 3 e o 4. Som. Ei. Teste. Sério? Som. Troca testando. Tá. Pronto. Ele não vai com a minha cara. Quantos anos você está na igreja? Eu estou na igreja desde antes de ser igreja. Aqui, a CQL. Verdade. Começou na casa do pastor Rairini. Eu tive um tempo fora, né? Fiquei uns anos fora, acho que uns 3 anos fora. Quantos sabiam que o Diogo, eu chamo de Diogo, é meu irmão, o pastor Diogo, tinha ficado um tempo fora da igreja aqui? Ok. A gente mudou para Santos numa época muito difícil. E, lógico, eu não saí para abrir igreja ou em rebelião, nada disso, mas ficou uma situação bem complicada para mim. E eu precisei... Na verdade, eu fui meio covarde, né? Eu deveria ter ficado. Mas naquela época eu não tinha maturidade para administrar tudo o que estava acontecendo. E aí acabei indo mudar para Santos, fiquei lá um tempo. E mesmo morando em Santos depois, eu continuei vindo para a CQL. Fiquei acho que uns 3 anos morando lá e vindo para cá. Muito bom. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vamos ver quem vai saber responder, né? Na Bíblia, não está valendo, pô. Na Bíblia, houve o primeiro confeiteiro da Bíblia. E ele era um profeta. Qual é o nome desse profeta? Certa resposta, velho. O cara lê a Bíblia mesmo, pô. Abacuque, mano. Foi ruim, né? Meu Deus, mano. Foi horrível isso, né? Bom, vamos lá. Qual é a intenção de ter chamado esses irmãos aqui, né? Aqui nós estamos com alguns líderes de redes, pessoas, né, que têm pago um alto preço na sua liderança, investido,
né, se dedicado, muitas vezes abrir mão da sua própria vida para ir atrás de um monte de gente. E a pergunta é uma pergunta séria agora, né? Vale a pena tudo isso? Eu estou perguntando para vocês, né? Quem está com o microfone na mão. Cara, ouçam essas respostas de verdade, porque muitas vezes na nossa vida nós chegamos em perguntas como essa: será que tudo isso vale a pena? Será que sempre a gente tem a mesma resposta que eles vão dar aqui, né? E se houve algum momento na vida de vocês que não valeu a pena, fale, né? Porque muitas vezes as pessoas olham para a liderança e acham que nós, como líderes, não temos dificuldades, não temos problemas, que nós não somos uns seres humanos normais, não temos dúvidas, provações, tentações, né? Se vale a pena, qual é o motivo que vale a pena, né? Então pode começar aqui pelo Vinícius. Olha, 20 anos, hein? 20 anos, né? Se fizer as contas, sabe quantos anos eu tenho já. Olha, vale muito a pena, mas muito mesmo. Eu lembro do meu encontro, quando eu estava tendo uma palestra, e o pregador falou mais ou menos isso daí. Ele falou assim: um dia eu estava aí onde você está, e hoje eu estou aqui. E eu não entendi muito aquilo. Falei: mano, isso aí vai demorar uns 40 anos para acontecer isso comigo. E no primeiro dia que eu entendi, que eu estive do lado daquele pregador, eu entendi o brilho que havia nos olhos dele, e eu via como valia a pena. É igual ver aqui um monte de jovens, né? E aí eu lembro dos acampamentos, quando a gente fazia os acampamentos na chácara, onde tinha muito mover do Espírito Santo, e hoje eu vejo como vale a pena, porque hoje nós estamos aqui. O pastor Diogo, o pastor Denis, para quem não sabe, são meus vizinhos, nos conhecemos há um monte de tempo aí, e hoje eu vejo, pegando outras coisas, né? E hoje nós vemos como vale a pena, porque um dia nós permanecemos, caímos, voltamos, estamos aqui, para que hoje muitas pessoas possam ouvir os testemunhos e se render aos pés do Senhor. E sim, muitos momentos balançaram a vontade de fazer, mas olhando sempre para Jesus, esses momentos passam, e aí nós vemos aquilo que é eterno. Amém. Eu fiz meu encontro em 2010 e permaneci, né? Só que o meu encontro com o meu chamado, com o meu propósito, foi só numa convenção em 2011. E eu já tinha convicção daquilo que Deus ele tinha para mim, mas quando eu tive esse encontro com o meu propósito, foi algo sobrenatural. Então, acredito que muitas pessoas que estão aqui já trouxeram pessoas para o encontro. E ver, quando eu apresentava Jesus para as pessoas, ver as pessoas se rendendo ao Senhor, vendo famílias sendo restauradas. Se hoje tem alguma coisa que eu me arrependo, é de nunca ter feito mais do que eu faria. Porque assim, não sei se vocês já sentiram isso, mas quando chega assim na hora da carta do encontro, aí vê aquele monte de gente chorando, no meu coração bate uma indignação de, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter ido atrás de mais pessoas, poderia ter convidado mais. Então, são momentos que a gente experimenta na presença de Deus, com o nosso chamado, que comparado com aquilo que a gente abre mão, aquilo que a gente abre mão é algo muito ridículo, para falar a verdade, porque ver uma vida transformada, ver Deus agindo na vida das famílias, é algo muito sobrenatural, é algo maravilhoso. Então, não me arrependo de nada, é tudo muito prazeroso estar na presença de Deus, tudo muito leve. Mas sempre foi assim? Você não teve momentos de dúvida, de questionamento? O inimigo, ele é astuto, né? Então ele não chuta cachorro morto. Ele sempre vai ir atrás daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Então o desânimo, as tretas da vida, as dificuldades, elas vêm, e quer nos parar. Justamente por quê? Porque a gente é uma arma muito poderosa na mão de Deus para apresentar o Evangelho. Então o inimigo ele investe a todo custo nas nossas vidas para nos fazer parar, para que a gente olhe mais para essas dificuldades do que para aquilo que Deus ele tem para a gente.
Então, se nesse tempo que eu estou na presença do Senhor, um conselho que eu posso dar é que você nunca olhe só para os seus problemas, mas você olhe para aquilo que é bem maior, que é a obra do Senhor na nossa vida e na vida das pessoas que Ele colocou em nós. É isso. Mais uma pergunta? Se valeu a pena? Se vale a pena, se já teve tempos que você achou que não valeu a pena, né, dificuldades, lutas interiores, tipo, é um preço muito alto, ou eu tenho perdido, né, as pessoas falam muito, minha juventude, porque é importante as pessoas saberem que todos nós passamos as nossas lutas também, e prevalece algo, né? E o que é esse algo que te faz prevalecer e que fez mudar esse olhar? Tipo assim, por que você não desistiu na jornada, entendeu? Amém, tremendo. Eu sempre vivi para valer, né? Você sabe bem disso. Eu sempre fiz a vida valer a pena naquilo que eu acreditava, sempre. Então, enquanto eu acreditei na maconha, eu vivi lá o quanto eu achava que estava valendo a pena. E assim foi com a cocaína, e com o crack, e com a bagunça, com a balada, com o mundo. Enquanto eu estava achando que estava valendo a pena, e até que eu percebi que não, né? Que era tudo vazio, que era tudo ilusão, né? Tinha o seu benefício, porque a gente tem um vazio enorme antes de conhecer Jesus, antes de preencher esses vazios. E sinceramente, mano, assim, com a minha personalidade, com o meu caráter, jamais eu viveria aqui, né? Muitas vezes a gente vê alguém indo embora e despregando tudo que pregou e falando contra. Eu não consigo imaginar alguém ficar 10 anos fazendo uma parada e depois falar que tudo isso é uma besteira, assim. Então, como que consegue? Eu não conseguiria, sinceramente. Se não fosse de verdade, se eu não acreditasse que fazer discípulos, que servir a Deus, ensinar as pessoas, adorar a Deus fosse, né, o meu propósito de vida, eu não gastaria a vida com isso. Eu acho que nessa jornada eu tive alguns momentos muito difíceis, e todos eles ligados ao meu caráter, nunca relacionado às pessoas. A gente costuma transferir responsabilidade, né? Então, eu estou mal porque as pessoas foram embora, eu estou mal porque as pessoas são ingratas, eu estou mal porque eu fui traído, fui apunhalado, E na verdade não, a gente está mal porque tudo isso que aconteceu revelou alguma coisa. Por exemplo, você fica muito mal quando alguém foi embora, então seu coração não está em Deus e nem na promessa, está nas pessoas. Então, eu passei por todos esses momentos difíceis, mas eu não culpo ninguém, eu fui imaturo em todos eles, né? Claro que imediatamente a gente não percebe isso, né? Eu sofri bastante. A primeira vez, né? O meu ministério aconteceu mesmo de um jeito bem sobrenatural, assim, né? Diferente de alguns, talvez não tão diferente do seu, mas diferente de muitos, né? Eu recebi uma palavra profética do pastor Rairini, enquanto eu estava morando em Santos, e a gente já tinha retomado, foi mó bênção, porque o pastor Denis, né? Até então, o Denis, a gente nem era presbítero nessa época, a gente fez uma sociedade num salão lá em Santos, e para a glória de Deus, o pastor Denis, né, foi morar lá com a pastora Andressa. Por que para a glória de Deus? Porque aí o pastor Rairini começou a ir visitar a gente lá, porque eles estavam lá, e eu pude me reencontrar com meu pai espiritual, porque quando eu fui embora, quando eu saí daqui da CQL, eu fiquei muito mal, assim, muito desamparado, porque realmente eu tinha o pastor Rairini como, aliás, assim, foi bom eu ter ficado distante esse tempo, porque eu era muito mais apegado à figura do pastor Rairini do que a Deus. Ele era assim, Deus para mim, tanto que quando eu ia pecar, eu via a cara dele falando assim, olha, sabe, não compre batom. Compre batom, perdão. Não conhece, é muito antigo, né? Então, assim, como ele supriu a minha carência paterna, né? Ele me ajudou muito, e eu era muito apegado a ele. Então, quando eu fui embora, eu precisei desse tempo, hoje eu entendo que eu precisei desse tempo, para entender qual que era a função dele na minha vida,
e para eu conhecer o Deus Pai. Foi aí que eu tive um encontro com Deus Pai, porque meu pai era o pastor Harini, e ele não é meu pai. Ele pode me ajudar, me instruir, como nenhum líder é pai, né, meu? A gente não tem que pagar as contas de ninguém, essa não é a nossa função, né? É colocar as placas, é ajudar, ensinar, enfim. E depois desse tempo que ele voltou a ir para lá, né, minha esposa fala que o pastor Harini pegou ela pelo estômago, porque numa dessas visitas que ele foi lá, ele fez uma esfirra de carne que ele costuma fazer. Rapaz, coisa deliciosa. E aí nós estávamos conversando, minha esposa tinha algumas mágoas de algumas coisas que a gente tinha vivido, e ela estava ainda meio coração duro em relação a voltar para cá. Eu não, eu na verdade nunca quis ter saído, e quando eu me reencontrei com ele, aí que eu vi que era isso mesmo, que meu lugar era aqui, ficar sabendo as notícias. Irmão, imagina, eu estava longe, e eu comecei a construir essa casa, esse ministério. E aí eu estava lá longe ouvindo que a igreja está crescendo, que está funcionando, que está vindo um monte de gente, que tudo que eu sonhei, que era tudo sonho, né? Estava tudo no campo do sonho, estava acontecendo, e eu não estava aqui, porque eu não tinha tido coragem, eu não tinha tido lastro, né, maturidade para ficar. E aí eu já tinha me decidido voltar. E aí quando a pastora Paula se decidiu também, a gente ainda ficou morando em Santos. Para quem não sabe, a gente trazia ônibus de Santos para cá, a gente trazia van, a gente trazia vários carros, a gente trazia as pessoas para fazer encontro, a gente deu escola de líderes lá, só eu e ela, mano. Imagina, todas as aulas, na época ainda era escola de líderes, eu e ela que ministrava. Eu gosto de falar, então não era tão ruim. E aí, vivemos um tempo incrível, e não deu certo, não era para ser. A ideia é que nascesse uma CQL em Santos, mas eu não estava preparado para isso ainda. A gente tinha um ministério grande lá, a gente estava com umas 70, 80 pessoas, já se reunindo numa garagem, e o pastor falou, a hora que chegar 100 pessoas, nós vamos alugar um lugar e vamos iniciar a igreja lá. E a gente estava trabalhando para isso, né? Não trabalhando para isso, trabalhando pelas vidas, né? E eu cuidava de um rapaz que tinha tido um problema muito parecido com o meu, era viciado em crack lá. E um dia ele recaiu, cara, e ele tinha trazido todo mundo, o testemunho dele foi tão impactante, foi uma história muito parecida, muito similar com a minha. Porque ele se converteu e começou a trazer dezenas de pessoas, todo mundo ficou espantado com o testemunho dele e começaram a vir as pessoas. Só que um belo dia, esse cara recaiu, mano. Ele usou crack e todo mundo viu, porque eram os vizinhos que estavam vindo, né? Então ele voltou para casa para pegar mais dinheiro, a casa estava fechada, ele subiu no telhado, arrancou o telhado. Foi um negócio assim muito... E aí eu fiquei muito mal, aquilo me abalou muito, né? Eu não estava preparado. Então, de novo, tem os momentos difíceis no ministério? Lógico que tem, mas não vai parar de ter, né? As pessoas vão embora, elas decidem ir embora, elas se rebelam, elas vão para o mundo, elas mudam de líder muitas vezes, né? A gente precisa saber que ninguém é preso a nós, nós não somos donos de ninguém. Então, eu sofri muito e fiquei meio desanimadão, e o pastor Harini acho que percebeu, né, aquele momento, e falou, olha, agora é o seu momento de voltar para Santo André. E, poxa vida, eu ganhava um salário muito bom, meus filhos estudavam em escola particular, a gente viajava sempre que dava, sempre, né, comíamos muito bem, estava com uma vida muito boa, muito estável lá. E quando ele falou isso, eu já estava preparado, falei, demorou, vamos renunciar. Meu carro estava parcelado, então eu falei, não tem problema, se precisar eu devolvo o carro, né? Eu estava disposto a renunciar a tudo, mas aí tinha minha esposa, né? E eu fiz um acordo com Deus, né? Eu falei, Senhor, eu vou saber que é a hora de voltar quando o Senhor falar com a minha esposa. Quando ela falar, eu não vou ficar forçando, tentando obrigar ela, tá vendo? Porque não tinha dado certo algumas vezes que a gente viveu assim. Enfim, e Deus ministrou o coração dela e nós voltamos para cá. Voltamos para cá sim, sem estabilidade, sem segurança, sem nada. Viemos para cá para fazer clientela, como você veio, você e a pastora Andressa quando vocês vieram. A gente sabia que não ia passar fome porque a família toda estava aqui, né? Porque a gente se preocupa com isso, né? Passar fome, você é louco, gordinho. E falei, não, ficar sem comer não, ficar sem carro, beleza. Então a gente veio com a cara e com a coragem, assim. Na verdade não, a gente veio com a promessa. Nós tínhamos uma promessa, nós nos apegamos nessa promessa, acima de tudo. Foi muito difícil, irmão. Assim, eu cheguei a falar isso na minha ministração, né?
As pessoas olham, principalmente quem está chegando, e acha a coisa mais linda as famílias pastorais, e vê todo mundo ministrando, fala, nossa, olha que legal, você vê, não sofreram nada, não passaram dificuldade. Irmãos, foi muito difícil. Difícil ver meus filhos sofrendo, porque você sai de escola particular, escola pública é terrível. Meus filhos apanharam muito, apanharam na cara, apanharam de graça, sofreram muito assédio, foi muito difícil mesmo. O pastor Denis até foi defender eles uma vez na escola. Não vou contar como foi, mas ele foi lá ajudar, ele e o Anderson, foi da hora. Mas todos sobreviveram no final. Mas assim, irmãos, difícil. Passamos dificuldades financeiras, né? Eu sei que muitos estão passando dificuldades hoje, né? E fica aquela coisa, meu Deus, tem que fazer ministério, tem que ganhar vidas, aí não trabalha esses monte de dia, a gente está tudo aqui, né? Eu ainda não estou 100% integral, então eu ainda trabalho. Dispensei um monte de clientes para estar aqui, aí você fica, meu Deus, e as contas estão chegando. Eu sei como que é, a gente passou e ainda passa por tudo isso, não é fácil. E sempre olhando para a promessa, sempre crendo, mesmo sem ver nada, né? Muitas vezes sem ver nada. E nessa época, acho que eu vi o Arlindo por aí, né? Cadê o Arlindo? Lá o Arlindo lá. Nessa época nós cuidávamos do Arlindo e da esposa e dos filhos. E a gente vinha para cá todo final de semana, fazíamos célula lá na casa dele e dávamos aula na escola. Quem teve aula em São Bernardo com a gente na escola de líderes? Então a gente dava aula, a gente vinha dar aula e sem fazer conta. Imagina, irmãos, eu não sei de onde que você vem. A gente vinha de Santos todo dia, todo final de semana. Às vezes eu vinha de segunda-feira para o discipulado, porque eu não podia ficar aqui sábado, domingo e segunda. Eu tinha trabalho lá. Então a gente vinha sábado depois do salão, fechava o salão, corria, vinha para cá, dava célula, ministrava célula, às vezes ficava por aqui, domingo de manhã dava aula, ia embora domingo à noite para os meninos estudar, e segunda-feira à noite eu vinha para o discipulado, quando eu não fazia discipulado online, né, por videoconferência. E quando a gente estava morando aqui uma semana mais ou menos, eu estava trabalhando em Santos, eu estava ainda atendendo lá um final de semana, a pastora Andressa estava com a gente lá, e o pastor Harini me ligou, né, eu sempre falo que foi assustador, porque ele falou, vai perto da sua esposa que eu preciso dar uma notícia. E meus filhos estavam aqui, eu já pensando pior, né, infelizmente, não estava pensando coisa boa, falei, lascou, alguém se acidentou, né, e aí ele falou que um dos líderes da igreja tinha ido embora, tinha se desligado da igreja, e toda a equipe que ele cuidava tinha decidido ser cuidada por nós. A rede ia praticamente continuar, só que sobre a nossa liderança. E foi uma mistura de sentimentos, porque a gente ia agora adotar todo aquele povo. Eu tinha ido para Santos com 2 discípulos, né, com uma família, um casal e os filhos, e a filha, que só tinha uma até então, né, a Mari. E no outro dia, agora tinha lá 50 pessoas para a gente cuidar. Então uma responsabilidade, mas assim, vendo já que Deus fez a proposta para a gente renunciar a tudo. Quando nós tivemos coragem de obedecer, de renunciar, em pouco tempo, o que a gente tinha semeado, irmãos, isso fazia já uns 8 anos de CQL já, que nós estávamos lutando pelo ministério mesmo. Eu contei para vocês o que a gente lutou em Santos, mas antes de eu ir para Santos, eu fiquei aqui nos primeiros 4 anos da CQL, antes de mudar. Então eu já tinha batalhado aqui, já tinha investido, nós tínhamos um ministério grande aqui, quando a gente saiu, nós estávamos indo bem ministerialmente, nós cuidávamos dos adolescentes da igreja. Então, um monte de líder que hoje é líder, nós cuidamos nessa época, então foi muita luta. E eu posso dizer que assim, vale a pena porque é o que Deus chamou a gente para fazer, e o grande desafio desse valer a pena, desse permanecer, é trabalhar, fazer célula, fazer aliança de milagres, visitar as pessoas, deixar Deus usar, ser molinho, né? Eu ministrei isso, não ser duro, deixar Deus tratar, deixar Deus mudar. E quando eu perdi, né, logo que a rede veio, passou um tempo, metade da rede foi embora. E foi minha primeira prova como líder, assim. Foi muito difícil de novo, porque
Primeiro, Deus deu, todo mundo. E de repente, uma galera vai embora. Deus permite, Deus tira, né? E eu tive um sentimento muito louco, porque eu queria arrastar todo mundo de volta. Eu disse, não, você não vai embora, sabe? Tipo, eu falei, não, como você vai embora? Lógico que você não vai embora. Imagina, o Vaguinho, mano, os caras, um monte de gente, o Ilinha, uma galera que eu amava, que era filho. Eu falei, não, vocês não vão embora de jeito nenhum. E Deus já tinha falado para minha esposa, não é para ir atrás deles. Porque ovelha perdida, a gente precisa ir atrás. Mas filho pródigo, ele precisa voltar. Então Deus já tinha dado essa palavra para minha esposa. Depois a gente foi para Bogotá. Deus deu aquela palavra para vocês, se eu não me engano. Não foi a gente, foi vocês que foram. Através da vida do pastor Lauzinho, sobre Moisés, quando Deus pede o povo. Sim. E aí, Deus estava nesse tempo falando sobre isso, que era para a gente deixar, porque Deus ia dar um outro povo. E foi muito difícil, muito. Eu briguei com Deus. Deus chegou a me ameaçar, que se eu continuasse nessa, Ele ia me deixar sozinho. Você quer fazer o ministério do seu jeito, então eu vou sair. E aí você faz. Então foi muito difícil também continuar, né? Permanecer daí. Como dizia o vô Maneco, resumindo. Resumir. Vale a pena ou não vale? Vale a pena. Vale a pena porque é a vida, não tem, é a vocação. Eu já tentei de tudo, irmãos. Se você tem dúvida, pergunta para nós que a gente já tentou de Verdade. tudo. Vale a pena isso aqui. Senão a gente estava lá. Se valesse mais a pena, a gente estava lá. Sem dúvida. Eu tive também muita dificuldade para assumir meu chamado. Eu demorei demais. Quando começou a igreja, eu tinha, sei lá, 14 anos. E ali a gente, né, ouvia a palavra, recebia a palavra. E aí fui crescendo, né, com essa idade, acho que com 14 anos já tinha começado a consumir droga, a fumar maconha. E não conseguia ter uma entrega verdadeira, uma rendição mesmo. Falar, Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida. E aí então, né, eu vinha para a igreja, curtia a igreja, depois saía, curtia o mundo. E fiquei num tempo muito... Sabe aquele tempo, parece uma areia movediça, que nada acontece, você não vai para lugar nenhum, e você não desenvolve nada, né? Estava na área de cabelo também, e era um processo horrível, porque eu já tinha feito o curso de cabeleireiro top, e ainda era auxiliar, porque não tinha essa... Era um enrosco, a vida era um enrosco, assim, nem ia, nem voltava, e ficava naquela doideira. E aí fui morar um tempo em Santos. Quando eu fiz 18 anos eu fui morar lá em Santos, né? Depois voltei para cá. E aí eu falei, vou resolver minha vida. Aí cheguei, conhecia já Andrés, falei, e aí? Vamos casar? Ai, que loucura. E pior de tudo, ela falou, vamos. Então aí a gente, né, lógico, irmãos, não foi exatamente assim, eu estou resumindo aqui, né? Você vai chegar para uma pessoa que está do seu lado aí e falou, vamos casar. Então, mas assim, quando eu casei, eu nem era crente, assim, eu não era comprometido com Deus, irmãos, nada, era mó treta mesmo. Eu queria casar, e por querer casar, o que eu fazia? Eu ia para a célula, eu falava uma palavra bonita, né, um crentez legal, sabia, enganei mesmo, essa que é a verdade. Eu tinha boas intenções de me converter, mas eu não era crente. Aí a gente estava na formatura na Ilha de Capri, né, eu cheguei nela e falei assim, olha só o meu chaveco para conquistar ela. Falei, nossa, você está sentindo um cheiro de tinta? Aí ela respirou assim. Eu não lembro se ela falou que sim, nem que não. Ela falou que não. Aí eu falei, é porque está pintando um clima. Boa, vai. Horrível. Foi boa, eu casei. E aí, né, eu quero chegar nessa parte de valer a pena ou não valer a pena. E aí, a gente casou, voltamos a morar em Santos, na verdade na Praia Grande. E nessas indas e vindas do salão a gente foi assaltado, né? E no assalto foi horrível e ali eu tomei um tiro. Só que mesmo assim ainda não foi um tiro,
pegou nada, órgãos, nada, pegou no braço e tal. Mas ali eu tive um impacto, assim, da parte de Deus. Porque, mesmo não sendo verdadeiramente crente, eu sabia o que era o evangelho. Eu vinha para a igreja, eu ouvia palavras e palavras e palavras e palavras, ia em muitas células. E ali eu tive um impacto, né, isso foi em janeiro, e eu falei, meu Deus, se eu morresse agora, eu acho que eu ia direto pro inferno, velho, sem escala, eu não tô legal, totalmente longe da presença de Deus. E aí chegou a convenção, eu acho que foi em 2010 ou foi 2011? 2011, a mesma que você se converteu, hein? O poder estava forte ali, viu? Goiânia? Não, foi aqui. Você não vem tirar o bagulho, que estava unção forte no Ibirapuera. 2010 foi Goiânia, eu não fui. 2011 foi aqui. Lá, a gente estava sentado lá, ouvindo as palavras, e ali, eu tive o meu encontro com Deus. Irmãos, olha só, o que eu quero dizer. Passei muitos anos vindo para a igreja, como um ouvinte, mas chegou um tempo na minha vida que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. É isso que faz toda a diferença, né? Não adianta, muitas vezes você está aqui nas suas lutas, nas suas tretas, e acha que não vale a pena, isso e aquilo outro, porque talvez você é apenas um ouvinte, e não tem essa convicção. Eu não tinha essa convicção, e ali eu tive um encontro com Deus. Deus falou comigo, e eu comecei a mudar, a minha vida foi transformada, de verdade, isso foi um impacto mesmo, de verdade, transformador, né? Existiam várias promessas na nossa vida e tal, e ali começou uma jornada. Daquele momento em diante eu achei que valeria a pena? Não, óbvio que não, foi um processo das coisas valer a pena. Por que eu estou falando, né, valer a pena, se vale a pena para eles, tal, aqui, líderes de rede, a gente sabe que eles investem o coração, a vida, tudo deles, e por que vale a pena? Porque muitas vezes você pode fazer as coisas, mas não com o coração, não inteiro, não entregue aquilo, e isso mostra que não vale muito a pena. Quando vale a pena? Quando você entende o propósito maior do Senhor na sua vida, isso te traz uma clareza, que as outras coisas não valem a pena, e aquilo que é o chamado de Deus vale a pena. Então, ali fui impactado, e aí, começou outra luta, porque aí eu tive um encontro com Deus e com o meu caráter também. E aí eu pude ver que o meu caráter era extremamente zoado e mal, e eu era pessoa extremamente tímida, né? Eu não tinha não, quando a gente, né, fazia o grupo de apoio, isso sei lá quantos anos, no começo da CQL, em primeiro ano da igreja, tinha rodinha assim, a gente passava e perguntava, né, fala o seu nome e tal, de onde você é. Nem isso eu não conseguia falar, eu era extremamente tímido, mal, travado. E aí, nessa hora, entrou essa bendita dessa vergonha, dessa timidez, que mostrava a impossibilidade do meu ministério acontecer. Então, eu não tinha tido um encontro com Deus, tive um encontro com Deus, recebi da parte de Deus uma promessa, uma vida, né, uma nova vida em Cristo, um novo nascimento. Só que durante isso eu também me encontrei com esse mau caráter que me impossibilitava de viver a promessa que Deus tinha me dado. E aqui, cara, esse processo durou muito tempo também, né? Então, às vezes, né, o pastor falava, você vai pregar. Eu falava, mano, de jeito nenhum, não vou, não quero, tenho vergonha, não consigo, nada, não dá. Chama outra pessoa que gosta, que quer falar. E aí começou um processo de, será que é isso? Será que Deus, né, escolheu a pessoa certa? Será que isso vai dar certo? Será que vai funcionar e tal, né? Muito difícil, esse processo para mim foi muito difícil. Vocês tiveram
né, depois do seu chamado, vocês tiveram esse processo das suas impossibilidades? Né, você quer compartilhar? Qual foi? A minha foi a timidez, que parecia impedir o meu chamado acontecer. Eu aprendi, eu acho que tudo errado, assim, né? Não tinha... Quando eu recebi a promessa, quando Deus me chamou, que a gente olha para nós, né? Que vem a luz, vem o encontro com Deus. Tudo errado. Primeiro que eu vinha de uma vida de drogadição, que foi bem intensa, né? Eu não era um usuário ocasional, que no rolê eu usava todo dia, toda hora, vivia disso, né? Então foi muito difícil, tinha muitos maus hábitos, cara, tudo errado, né? Então deu muito trabalho para consertar, e mesmo depois, assim, né? Aí teve cada desafio, cada fase. Então eu me deparei como sendo um péssimo filho, um péssimo aluno, que é o que eu fazia quando eu me converti. Voltei para a escola, péssimo aluno, né? Porque minha mente estava comida na droga. Aí, péssimo filho. Então eu me encontrei com o evangelho, e agora você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Agora você tem que aprender, você tem que se dedicar à escola, aprender as coisas. Então tudo foi muito trabalhoso. Aí casei. Então, aí minha referência de marido, péssima. Aí agora eu tenho que aprender a ser marido. Aí tive filho, péssima referência como pai. Agora vou ter que aprender a ser pai. Todos os processos foram muito difíceis, por causa do meu mau caratismo mesmo. A coisa foi feia. Então, tudo deu muito trabalho. Você, Cleiton, teve alguma dificuldade maior depois que você recebeu o seu chamado? Né, que nem você falou assim, que chegou na conclusão, vale a pena, beleza. Só que aí, quando você... Né, isso é muito importante, cara. Toda vez que você toma uma decisão diante de Deus, que você sabe que aquilo vale a pena e que, né, não existe outra saída, não existe outra coisa a se fazer a não ser ganhar almas, evangelizar e tal, e viver esse processo com Deus, né? As pessoas se enganam muito achando que não haverá mais problemas para impedir que isso aconteça. E isso é a pior furada que pode acontecer. Porque aí, nessa hora, meu querido, você vai ter esses encontros com você e vai mostrar a sua dependência de Deus. E aí, muitas vezes, você vê que o seu mau caráter, ele é o seu pior demônio, né? A pior coisa que um ser humano pode ter é esse mau caráter, né? Que fica lá enraizado no coração e que agora precisa passar por esse processo do novo nascimento. E eu acredito que muitos param ou morrem ou desistem no meio do caminho porque não querem pagar esse preço, né? Porque não entendeu essa noção clara do que é viver com Deus, né? Bom, entra também um pouco do Senhor. Eu era muito tímido, ainda sou, na verdade, muito tímido. Só que, como às vezes eu estou com o pessoal assim, eu sou mais tranquilo, sou um pouco mais tratado, então eu tenho mais liberdade. Mas eu sou muito tímido. Acho que minha esposa sabe bem disso. Eu sou muito tímido. E a limitação também, questão da minha educação, foi bem zoada, não pelos meus pais tantos, mas por mim mesmo, porque eu não dava bola mesmo para aquilo que meus pais falavam. Que era o caçula. Então, foi horrível, assim, olhando como homem, né? Porém, eu quero focar em uma outra parte, que para mim foi algo que eu tive que vencer. Como eu perdi os meus pais logo muito cedo, logo que eu estava me convertendo, eu tive a dificuldade de ser meio que largado. Então, se eu fosse para a praia e ficasse lá 5 anos lá, acho que não tinha ninguém que ia notar minha falta, porque eu não tinha ninguém, velho. Então, eu não tinha ninguém para me ensinar a trabalhar. Não tive isso, eu estava aprendendo na igreja, então foi tudo muito sendo tratado. Quando eu me deparei com o ministério, eu comecei a morar lá no Vila Rica. Alguém conhece o Vila Rica? Não sabe onde fica? E é um pouquinho longe daqui, né? E, eu não estudei, não tinha uma profissão, não tinha nada. Eu trabalhava daquilo que vinha. Tinha que me virar para me sustentar. E às vezes eu me deparava com o quê? Como que eu vou ir para a igreja? Então, eu ia sair às vezes lá do Vila Rica e vinha andando até a igreja, porque não tinha dinheiro para passagem do ônibus. Tinha dia de célula. Às vezes, muitos sábados eu ia para a célula de noite e eu ficava no CEAR, esperando chegar o domingo para poder ir para a capacitação desse dia. Meu Deus. E foram coisas que foi difícil para mim, poder vencer
dormir na casa das pessoas porque eu não tinha onde dormir. E isso, às vezes, não me dava autoridade. Porque às vezes eu pregava a restauração de família, pregava as coisas, mas dentro de mim, a minha realidade era totalmente diferente. Então, vencer isso era muito treta. Era muito treta. Então, essa parte financeira, até eu conseguir ter dado um rumo para a minha vida profissional, foi muito difícil. Foram barreiras na minha mente que precisou ser reconstruídas e totalmente moldadas. Porque eu não tinha noção de pagar um aluguel, pagar uma conta. Não tinha isso. De ter que fazer despesa no mês para comer. Como assim, né? Como assim? Não aparece no armário? É normal. A roupa não conhece lavada dentro da gaveta? Como assim, né? Dorme no sofá, acorda na cama? Não é desse jeito? Então eu me deparei com essa realidade da vida e foi bem difícil para poder exercer o ministério e também ser tratado o meu caráter nessa parte. E foi períodos de dificuldade. Não foi uma vez dormindo no CEAR lá esperando o dia amanhecer, foram várias vezes. E eu não ia ficar batendo na porta, não, deixa eu dormir aí. Não era legal, né? Eu era um homem, então eu tinha que dar meus pulos. E isso, velho, tratou muito o meu caráter. Muito. E esse foi um lado de exercer o ministério que foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu não culpo os meus pais, não culpo ninguém. A culpa foi minha por não ter dado ouvidos a ele, aquilo que eles me ensinavam, e preferia fazer minhas mazelas, minhas picaretagens da vida. E eu colhi isso. Eu colhi o preço da minha colheita lá no... minha semeadura lá no passado. Isso foi uma dificuldade. Acho que a parte financeira foi bem punk. Porém, tudo isso, todos esses dias que eu passei, até depois de casado, eu e a Luana passamos muito perrengue, nada foi em vão. Nada foi em vão. Então, eu vejo Deus cuidando. É incrível quando você coloca Deus acima dessas dificuldades, quando o seu foco é fazer a vontade de Deus, por mais que ali no momento está mó treta, uma hora vai... E quando eu consertar isso, vai aparecer outras tretas. E isso é o ciclo, né? E a gente vai sendo tratado. Então, talvez o homem que hoje é conhecido, o pai de família, o cara trabalha, esse cara não era conhecido assim. Esse não era o Cleiton que era conhecido. Mas Deus, ele mudou, velho. Isso é incrível. É isso. Que lindo, mano. Aplaudo o Senhor. Aí o Vinícius fala, quando eu usava... O meu já era um pouco ao contrário, mas não muito diferente. Pode parecer que não, gente, mas eu sou um cara meio tímido, tá? Pode parecer que não. Mas assim, Deus tratou muito isso daí em mim, que hoje parece que eu não sou tímido, mas eu era tímido, tá? A parte da alimentação também. E uma coisa interessante que o Cleiton falou, ele não teve o pai e a mãe, não ouviu os conselhos. O meu caso já foi um pouco mais ao contrário. Eu tinha o meu pai, eu tinha a minha mãe, eles sempre me deram de tudo que eu precisava. Acontecia qualquer coisa, eu tinha sempre meu pai ali para me suprir. E isso refletiu muito na minha vida, porque eu sempre esperava as coisas acontecerem. Só que, meu irmão, a única coisa que cai do céu é a chuva e cocô de pomba, tá? Do resto, e anjo caído, porque do resto não cai mais nada do céu, tá? Você tem que trabalhar. Então, assim, muitas coisas, não cai discípulo do céu, tá? Eu tive que aprender a duras penas a trabalhar em prol do reino. Precisa fazer uma visita, mas peraí, a visita, é que meu líder fazia a visita, como que eu faço isso daí? Você tem que preparar uma palavra, mas assim, não tem uma palavra pronta já assim e tal. Eu tive que lutar muito com a preguiça. Porque a preguiça, quando você recebe muitas coisas assim de mão beijada, ela é um forte indício de que você é mimadinho. E aí você tem que trabalhar. Você precisa fazer tal coisa. E aí, agora, como que faz? Qual que é o texto que está aquilo lá? Não tinha Google naquela época, não. Como hoje em dia o pessoal, vou lá no Google já, o texto está assim. E mesmo depois de casado... Quando eu e a Ingrid nós casamos, ela já tinha algumas discípulas, e ali foi um período muito difícil para mim, porque muitas vezes eu chegava, nós morávamos num apartamento, chegavam lá 5, 6 meninas, havia uma célula e eu sozinho.
E ali eu falava, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Aí Deus falava, trata a sua preguiça, trata a sua procrastinação, para de deixar para amanhã, faz hoje. Eu falava, então, eu vou fazer daqui a pouco, amanhã eu vejo isso daí. E isso demorou muito tempo, gente, muito tempo. Eu entrei na CQL em 2003, há uns 7, 8 anos, nós começamos a ter pessoas, começamos a engrenar. Hoje o que você vê aqui, o Vinícius ministrando louvor, a Ingrid, vê a Sara, vê o Arthur. Meu querido, você não sabe quanta luta a gente passou por aí, né? Quanto choro, quanta lágrima, ou o antigo choro meleca, quanto choro meleca não foi por aí, para vencer a preguiça, para vencer a procrastinação, para vencer o carnalzão aqui. Mas aí, estamos de pé. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aplaudir o Senhor. Amém. Todos têm dificuldades, sim ou não? Vocês sabiam dessas dificuldades aqui contadas? Às vezes um pouquinho, né? Mas você ouvir te faz, né, um pouco mais possível você viver esse processo com Deus, né? Então, os paradigmas, eles vão, né, se estabelecendo. Recebemos um chamado, recebemos uma promessa, talvez no seu encontro Deus, né, deu uma palavra para você, você vai ser pai de multidões, você vai ser um grande líder, é isso que a Bíblia fala ao nosso respeito, né? Isso mostra que Deus acredita em nós e Ele tem os planos e os propósitos dEle para nós. Só que aí quando essa promessa, esses planos chegam em nós encontramos o nosso empecilho, que é nós. Né? Nós não conseguimos acreditar naquilo, que nem, você vai ser um pastor. Eu falo, você é doido, eu não consigo nem falar. Como que eu vou ser um pastor? Um pastor fala com as ovelhas, isso não faz sentido, não combina isso que você está falando. Então, todo esse processo no nosso coração, meu irmão, ele tem que ser um processo que exige de nós muita humildade. O problema é que muitas vezes nós paramos de ouvir as pessoas e queremos fazer as coisas do nosso jeito. E aí nós vamos criando, né, umas camadas em nós, e nós vamos ficando muito resistente à palavra e os conselhos, né? E a nossa vida, ao invés de ser uma vida simples, passa a ser uma vida muito complicada. Mano, ouça isso, o evangelho é simples, o que nós devemos fazer é simples, aquilo é real, é verdadeiro. Não é porque é simples não vai dar trabalho, simples também dá trabalho, né? Mas é simples. O problema é a nossa complicação, porque a gente quer justificar as coisas. Teve um tempo na minha vida que eu fiquei bolado com Deus, mas assim, de chegar a um ponto de falar para Ele que não quero mais. Por quê? Olha só o que acontecia. A gente vinha para a igreja, nós já éramos líderes, já tinha uma rede saudável, nós cuidávamos de uma galera boa, a gente fazia muitos, né, e fazemos ainda muitos evangelismos, tal, e recebia muitas pessoas, e víamos as pessoas sendo transformadas, né? A gente que está aqui 20 anos, né, desde a formação da CQL, a gente viu muita história, muita coisa acontecer, e aí a gente vinha, ouvia, recebia, né, via isso na vida das pessoas. E aí quando eu chegava em casa, teve um tempo que eu morei na casa dos meus pais, e eu chegava lá, né, casado, e eu chegava lá e encontrava meu pai alcoolizado. Aquilo para mim era o pior banho de água fria na minha fé que eu poderia ter na minha vida. Por quê? Eu chegava na igreja, chegava na célula, chegava nos G12 e via aquelas pessoas sendo transformadas, sendo tocadas, sendo lavadas e, né, tendo uma nova postura de vida. Mas quando eu chegava em casa, eu não via aquilo na vida do meu pai. Eu falava, mas como que pode uma promessa alcançar uma pessoa e não alcançar outra? E, mano, para quem não sabe, foram muitos anos orando. Mas não foram 1 ano, 2 anos, 2 meses, 3 meses. Só que isso começou o diabo achou a veia certa. Isso começou, cara, a me desmotivar de uma forma.
Isso começou a roubar minha fé, roubar o meu propósito. Eu comecei a brigar com a minha esposa. As coisas começaram a ficar de mal a pior, porque o diabo entrou por essa porta. E, meu Deus, eu não entendia isso. Eu falava, eu não aceito isso. Isso não é verdade, isso não é possível. E comecei a me dar uma de filho mimado. Falei, então, se o Senhor não fizer isso, eu também não faço aquilo. E comecei a tentar barganhar com Deus. E na obra de Deus, porque eu exercia a obra de Deus, então eu tentava barganhar com Deus. Na obra, se Ele não fizesse o que eu queria, eu também não faria o que Ele queria. E aí, cara, foi a pior época da minha vida. Ministerialmente, até agora, né? Espero que em nome de Jesus não será mais. Mas os desafios, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o diabo, cara, ele é o acusador. E ele sabe aonde mexer na sua vida. Talvez algumas coisas não te toquem, mas outras coisas tocam o teu coração profundamente. E isso era o que me tocava. E isso era o que me afastava de Deus. E ali, cara, foi um processo, irmãos. Outro processo, outra jornada, para entender que para ganhar o meu pai, eu precisava sair da família do meu pai e ver ele como uma ovelha e ganhar ele. Porque eu queria, de todas as formas, fazer as coisas do meu jeito, dentro da minha força e dentro das minhas possibilidades. E Deus estava ensinando, dando uma aula profunda do quanto nós somos dependentes de Deus e precisamos depender somente dEle. E se as coisas não saem do jeito que você quer, continua dependendo dEle, porque Ele não é o nosso mordomo, Ele não deve fazer o que nós queremos que Ele faça. E ali eu aprendi muita coisa, eu aprendi a colocar a minha fé no Senhor, aprendi que todas as coisas têm um tempo certo, que não é da forma que a gente quer, e foram um trabalhar gigantesco. Então, dentro do que a gente está conversando, recebemos o chamado, vemos que o chamado vale a pena, e mais esses paradigmas, essas dificuldades, esses obstáculos da fé, irmãos, eles surgem o tempo inteiro, e os obstáculos que muitas vezes eles são gigantes, que parece que não tem solução, parece que não vai dar para atravessar isso, e que você está paralisado diante de uma coisa que vai acabar com a sua vida, Eu tinha essa sensação, que eu estava morrendo espiritualmente por conta desse problema que eu estava vivendo, e eu não conseguia ver uma saída, até que num velório de um primo meu, eu fui profundamente ministrado com Deus. Então olha só, de novo, o que me fez permanecer e perseverar na presença de Deus foi o meu encontro com Deus. Então todas as marcas que nos levam a crescer, irmãos, sempre os nossos encontros com Deus. Então a intenção qual que é? Busque a ter o seu encontro com Deus, busque ao Senhor de todo o coração, Você está ouvindo um monte de história, um que foi usuário de droga, eu fui usuário de droga, o Cleiton que perdeu os pais, o Vinícius que deixava na questão da procrastinação, cada um contou aqui a sua história, a sua dificuldade, a luta, o tempo que foi para vencer, para romper esses obstáculos, e ver que Deus nos chamou e Ele acredita em nós, acredita no nosso ministério, acredita no que podemos fazer através dele em nós. E o diabo o tempo inteiro tenta nos travar, nos paralisar, nos amargurar. Amém? Quantos estão sendo edificados aqui com essa conversa? Estão mesmo? Então, alguém aqui quer fazer alguma pergunta para qualquer um de nós aqui? Pode perguntar, valendo R$1.000 ali. Pode falar mais forte, pode ficar de pé, é melhor. Vamos aplaudir o Senhor pela... Uma pergunta que eu tinha para mim, e que na palavra do pastor Diogo falou muito, que era a respeito da ansiedade ministerial.
Eu não sei se eu sou o único que enfrenta isso, mas, tipo assim, a gente vem para Deus, tem um encontro com Deus e começa a ter muitos sonhos ministeriais. E, às vezes, a frustração pode acabar destruindo esses sonhos. E como que lida com isso? Como que administra isso? Vida profissional, vida pessoal e ministério. Boa pergunta. Eu respondo? Pode responder. Também? Ótima pergunta, Pedro. Uma pregação que o pastor Harini fez alguns anos atrás me deu essa resposta. A gente pensa que ama a promessa, a gente pensa que ama o ministério, mas na verdade, assim, há uma grande possibilidade do nosso coração estar no resultado. Então, por que eu estou fazendo célula? Porque eu quero que ela fique cheia, porque eu quero que dê certo. Essa é a motivação errada. A gente faz célula porque é o que Deus mandou a gente fazer. A gente tem muitas vezes o evangelizar, o ministério como um evento. Então essa foi uma barreira muito grande na minha vida, de verdade mesmo, talvez uma das maiores. Conciliar tudo, como assim, meu? Se eu vou fazer visita e deixo de trabalhar, é mó perrengue em casa, atrasa tudo, mó veneno. E aí eu percebi que evangelizar, que ganhar vidas, não é um evento, é um estilo de vida. Então eu passei a usar o salão como púlpito. É aqui que eu estou. As clientes estão sentando na minha cadeira, eu estou com a mão na cabeça dela. Pois é, então é aqui que eu vou ministrar. Tanto que chegou uma hora que boa parte da minha equipe eram as pessoas que sentavam na minha cadeira, que eram ministradas por mim. Muitas pessoas que eu estava lá fazendo o cabelo, caí em prantos chorando. Eu tinha que chamar minha esposa: amor, pelo amor de Deus, vem aqui, porque a cliente é mulher e ela está aqui chorando, contando todos os pecados, contando. Minha esposa tinha que ir lá correndo, orar pela pessoa, tal. Então muitas pessoas começaram a se converter, e aí eu entendi isso, que enquanto eu estava focando na célula dar certo, no meu ministério dar certo, as pessoas, eu estava olhando para o lugar errado. E aí eu comecei a entender que essa não é você tem que amar o processo. Quando eu entendi isso, para você ter uma ideia, eu entendi isso na minha profissão. Eu faço mecha, e fazer mecha no cabelo de mulher demora muito. Para fazer legalzinho com papel, na touca demora um pouco menos, mas no papel demora um pouco mais. Então eu ficava ali 3, 4 horas fazendo um cabelo. E no começo, eu não vou mentir, eu estava querendo terminar logo aquela parada e passar o cartão, receber o TED, que não tinha Pix, para eu poder pagar as contas. E que muitas vezes aquele era o último dia. Eu não via a hora de terminar para eu poder pagar o aluguel, que eu estava nos 47 do segundo tempo. Então eu estava dando muito mais valor para a hora que acabasse. Quantas pessoas veio, sabe essa parada? Quantas pessoas veio no culto? Quantas pessoas veio na célula? Em vez de estar curtindo a célula, em vez de estar aqui adorando, curtindo o culto, pensando quem veio, quem não veio, estão olhando para o lugar errado. Quando eu passei a amar o processo, então eu comecei a curtir fazer a mecha. Ficava lá, fazendo com o maior cuidado, brisando, e passei a entender que a gente precisa dar valor muito mais para o processo. Faça célula, aliança, ame as vidas, e o resultado disso não é problema nosso, porque aí é promessa de Deus, Ele se encarrega disso. Amém. Quer falar, Vini? É unânime, eu acho que se nós três formos falar, os 4 aqui, é a mesma coisa. Muitas vezes você olha assim, você fala, como fazer, como isso, como aquilo. Não existe a varinha mágica, plim plim, tal. Agora você vai curtir não existe. É uma vida inteira que você começa a colocar princípios. Na Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Então assim, você busca Deus. Não é Deus, como o pastor fala, depois família, não, é Deus primeiro. Mantenha a sua agenda para Deus, todo o seu trabalho, a sua vida sentimental, tudo vai sendo acrescentado. E quando você coloca Deus na prioridade,
e entende que não é para você, porque se for para você, quando a pessoa sair, você vai falar, poxa, ó, menos um na minha equipe, menos um na minha rede. E não é isso daí, porque aquele que saiu, ele não, pode ser que não seja o tempo dele, mas muitas vezes, aqueles que ficaram pela saída foram tocados pelo Espírito e vão fazer a sua rede multiplicar, a sua célula multiplicar. Então, como o pastor Diogo falou, é curte o processo, por mais difícil que seja, por mais choros que haja, por mais dificuldades que venham a vir, e você fala assim, não tenho ninguém, curta o processo, que uma hora vai chegar. Amém. Essa questão, cara, isso é muito valioso, que você falou. Por quê? Porque quantas pessoas nós acabamos matando nessa forçada desesperada dela viver uma coisa que ela não está pronta para viver. Por exemplo, eu tenho o Gabriel, né, o meu filho. O Gabriel tem 1 ano e 4 meses. Ou 3, 4, 5. Ele tem 1 ano e alguns meses. Imagina só, algum tempo atrás ele tinha 6 meses. E aí eu tô eu quero que esse menino cresça logo, velho. Tô achando ele muito pequeno. Não, pelo amor de Deus. Vamos levar o Gabriel, eu quero jogar bola com ele, né? Quero andar de carro, vamos lá. O que eu vou fazer com ele? Vou começar a dar feijoada para ele. O que eu vou fazer com ele? Vou matar o menino. Vou intoxicar ele. Ele não tem estrutura para receber uma feijoada. Hoje ele tem já está a milhão. Ô papai. Então, muitas vezes, cara, eu já me deparei com isso e fiz um processo equivocado na vida de algumas pessoas, por querer que ela vivesse algo que ainda ela não podia viver. Então, cuidado, né? Qual é mano, eu vou te dar um segredo, uma chave aqui mais preciosa que existe: oração. Na oração, joelho lá no chão, velho, você orando por aquela pessoa e clamando, Senhor, me leva a ser correto, assertivo nos processos. Eu quero acertar o que eu estou fazendo. Eu não quero fazer uma experiência com a pessoa. Eu quero que ela dê certo. Eu quero que essa semente que começou a germinar dê bons frutos. Não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, forçando ela a ser o que ela não é ainda. Mas é quando ela vai se convencendo do pecado, né? Quando você está saudável, você vai buscando uma melhora sempre, né? Mas se você está lá sendo imposto as coisas, irmãos, evangelho ele nunca é imposto, né? Eu vou impor o evangelho em você, você vai ser assim agora, né? Quantas vezes a gente quer fazer isso com as pessoas? A pessoa chega, ela está num processo de desmembrar com o mundo ainda, e você quer impor uma coisa que ela não é, porque ela está num processo de regeneração, de novo nascimento. É um processo, né? Uma criança são 9 meses na barriga, depois são mais um período aí de 8 meses, eu acho que é 8 meses para poder começar a comer, né? Comida sólida, é isso? 6 meses? 5 meses? Então, todo um processo, amém, irmãos? Estão entendendo isso aqui? Estão sendo edificados? Vocês estão com muito sono? Dá um tapa na cara do seu irmão, acorda. É brincadeira. Pau! Que bom, ato profético. Amém? Estão recebendo aí? Caráter. Mano, quem quer ser um líder poderoso aqui da parte de Deus? Caráter. Deixa Deus moldar o seu caráter. Irmãos, o caráter é os nossos hábitos, é o que a gente faz, é o que a gente se tornou. Então deixa Deus moldar e trabalhar, né? Aqui todos foram transformados e estão em transformação, né? Esse processo nunca acaba, nunca cheguei, já está top, não, somos sempre
sendo mudados, moldáveis, né, com um coração aceitável. Amém? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Pode perguntar. Espera aí. Vamos dar um direito para a menina, para a mulher. Espera aí, Vinícius, você é o próximo. Quem? Qual mulher? Você? A minha pergunta, eu acho que é meio parecida com o do Pedro. Eu estava lendo 1 Coríntios 13 ontem, que foi a aula do Kids, falando sobre amor. E eu lendo o versículo, e eu falei, nossa, eu me entregaria para morrer. Eu faria isso, eu faria aquilo. Mas o Espírito Santo me indagou, eu orando lá em adoração. Eu sei que você faria, mas será que tem amor completo? E a pergunta que eu quero fazer é como manter a chama do amor de Deus, mesmo durante tanto tempo na caminhada, porque conforme vai passando, né, o lutador vai tomando porrada, ele vai ficando mais enrijecido. E como vocês conseguem manter o coração manso e humilde depois de tanto tempo? Meu Deus, que pergunta foi essa? Se fosse uma pergunta de aritmética, seria mais fácil. É nada, vamos lá, e aí? Quer falar ou não? Então vai. Oi, meu nome é Cleiton. Eu ainda tô Meu, algo que foi maravilhoso e eu agradeço a Deus, um processo que eu vivi na minha vida foi o exército. Isso me formou muito, porque algo que era direcionado, eu não tinha muito o que questionar. Então eu tinha que fazer, entendendo ou não, e era isso. Então quando eu me deparei com o Evangelho, eu vi como se fosse uma direção de Deus. E conforme eu fui aprendendo, fui passando os processos da vida, eu fui entendendo que quanto mais o meu coração ele for moldável e inclinado a ser tratado, como se fala a palavra? Bom, ser tratado. Você tem mais facilidade de lidar com esse tipo de pancada. Então, quando você recebe uma direção da parte do Senhor, isso comigo, tá? Eu me deparo com alguma direção da parte do Senhor, eu obedeço. Às vezes eu não entendo, né? Como no começo eu não entendia muito bem o porquê eu perdi meus pais, eu ficava meio naquela, mas eu obedecia e aceitava, ia continuando. Então, quando vem as dificuldades do ministério, vem todo esse processo, você tem um coração humilde, que aceita a direção, fica muito mais fácil de você obedecer. Agora, quando você tem um coração resistente, duro, é muito difícil, porque Deus está resistindo você, né? Agora, quando você tem um coração totalmente humilde, Deus está te dando graça, e isso faz com que as coisas elas ficam mais leves, né? Não estou falando que vai ficar fácil, porque vem as dificuldades do ministério, porém, um coração humilde e tranquilo e moldável é muito mais fácil de seguir. Pelo menos comigo tem funcionado assim. Amém. Quer falar, Vini? Quer compartilhar? Eu penso que algumas disciplinas cristãs elas são fundamentais. Como não existe passe de mágica, uma vida de oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, conexão com uma qualidade, alguém que realmente está perto de Deus, e isso ajuda muito, né? Agora, amar as vidas é impossível. Hoje eu penso isso como líder, assim, como que diz quando é uma coisa que não tem nada contra, um axioma, é uma verdade absoluta. Quem está perto de Deus ama as vidas. Sabe por quê? Porque ele fala disso. Quando o profeta Isaías se encontrou com Deus, ele ficou espantado com a glória de Deus, com o que estava acontecendo naquele ambiente,
ele ficou desesperado porque ele percebeu que ele era pecador, que ele habitava no meio de um povo pecador. E Deus falou assim: eita, beleza, o cara está com problema, pega lá uma brasa, toca no mano. E Deus, tipo assim, vou resolver seu problema, beleza? Beleza? Já falou o que você precisava? Eu também tenho o que falar, eu também tenho algo, né? Eu preciso de algo. Meu povo está sofrendo. Quem eu vou poder enviar? E eu acho isso incrível, porque você vai ver que vários momentos Deus enviou Jesus, Jesus cumpriu o seu propósito e hoje ele está à destra de Deus. O que ele está fazendo lá? Tomando água de coco e debaixo de uma palmeira? Ele está orando por nós, cara. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. Qual é o assunto no céu? O que está acontecendo lá? Eles estão falando do povo que precisa ser salvo, que precisa ser alcançado. Alguém que fala que ora, que lê a Bíblia, que fica horas no secreto, que toca, da hora, que não sai desse lugar, querendo ganhar vidas. Assim, tá esquisito esse encontro, esse mover, esse cristianismo, ele está estranho. Todo encontro com Deus gera a necessidade de agora levar isso para outras pessoas. Pelo menos é assim que eu não consigo, não é que eu não quero. Várias vezes a gente quer falar, não, isso aqui dá muito trabalho, mano, ganhar vidas dá muito trabalho. Só que aí você se aproxima de Deus, pronto, Ele está falando disso, é isso que Ele quer fazer. Então vamos lá, se a gente ama o que Ele ama, vamos fazer o que Ele quer fazer. Amém. Eu acho assim também que as dificuldades, todas as lutas, todas as perdas, tudo que nós sofremos na nossa vida, elas não são para nos deixar mal, muito pelo contrário. Você perguntou como manter o coração manso e humilde. Não tem um passe de mágica, é com o tempo. A maturidade, ela faz você perceber que aquilo que vem para te ferir, não vai te ferir, vai te transformar. É igual a ostra, quando vem um grãozinho de areia, não fere, vem para ferir, mas acaba se transformando numa pérola. Então assim, um coração manso, um coração humilde, é com o tempo. No tempo de Deus, todas as vezes que vem alguma coisa para te machucar, você fala: Senhor, eu não fiz, não foi para mim, foi para Deus, foi para o Senhor. Então você transfere aquele machucado, e aquilo te transforma e te deixa em paz. E aí você consegue entender, quando nós cantamos, é tudo sobre você, não é sobre as bênçãos, é sobre as lutas também. E Ele entrando em nós, o nosso coração é mudado. Ele é manso e humilde, nós não somos. Quando você tem um encontro com Ele e Ele troca o seu coração torna manso e humilde. E Ele faz essa mudança com você. Amém. Poético isso. Olha, eu quero responder essa pergunta também. Cada um entendeu essa pergunta de um jeito, né? Eu entendi que era como manter essa chama, esse amor vivo, né? É isso? Também, né? Eu acho que é muito... Cara, isso daí é muito real. Por quê? Porque tem dias que você acorda, pelo menos isso acontece comigo, cheio de fé, e cheio de autoridade, de poder, e que se você pôr a mão, a pessoa vai ser curada, e tudo vai ser transformado. E tem dia que parece que você acorda que nem crente você não é. Você acorda e fala: meu Deus, mano, que loucura é essa? Né? E você vai ali meio que se arrastando, né? O que acontece? O nosso amor, ele é instável. Ele não é um amor como o amor de Deus por nós. Nosso amor, ele é louco, né? Ele é um amor volúvel. O que mantém esse amor? A disciplina. Como manter o amor e manter uma vida constante? Na disciplina. Ah, mas isso não é meio robótico? Não. A disciplina te leva a um lugar de encontro. Então é lá, o que é a disciplina? Hoje eu não acordei, eu não quero ler a Bíblia. E aí você não tem disciplina. O que você faz? Você não lê a Bíblia. Eu não quero ouvir uma palavra. O que você faz? Você não tem disciplina, você não ouve uma palavra. E assim você vai se alimentando daquilo que o mundo te oferece. E quando você vai ver, o seu amor está mais frio ainda, não está aquecido. Mas
Você acorda e fala assim, eu não quero ouvir uma palavra. Mas você vai lá e põe uma palavra. E durante a palavra você fala, nossa, que palavra poderosa. Né? Essa sede, essa fome do Senhor, nem sempre nós temos ela. Mas essa disciplina te traz essa estabilidade. É algo que precisa ser indo semeado, mantido, regado, todos os dias. Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti. E, uma coisa assim muito importante, ande com pessoas que vão te levar mais perto de Deus. Cara, isso para mim é uma das chaves mais preciosas da vida. Se você anda com gente que está também sem amor, os dois vão se favorecer, se justificar um ao outro porque está sem amor. Mas se você anda com alguém que você sabe que aquela pessoa vai te levar mais para perto de Deus, numa conversa, em alguma coisa, eu falo, você está doido? Você está se afastando. Volta o seu coração a Deus. Né? Esteja em ambientes de glória, faça um esforço, vai para a Colômbia, vai para a convenção, né? Não deixe de vir no culto, não deixe de ir na sua célula, de ir no discipulado. Isso é um alimento que você vai recebendo, e isso vai alimentando esse amor, né? Um amor perene que vai crescendo, né? Um amor, o que é um amor perene? É comparado a uma árvore que você vai regando e ele cresce. Se você para de regar esse amor, ele começa a murchar e apagar essa chama, né? E saber quem você é e o seu propósito. Isso define muito também, para você manter sempre a chama acesa do seu coração, amém? A gente vai fazer a última pergunta aqui, e já vamos encerrar esse momento. Quem quer fazer essa última pergunta? O Vinícius tinha pedido primeiro, desculpa. Quem é o Vinícius? A iniquidade é quando o certo se torna errado e o errado se torna o certo. E tem ambientes que isso é muito explícito, é muito evidente. Por exemplo, na escola. Você consegue perceber não sei se é desfiguração, não consigo, os jovens hoje em dia tá estranho, você consegue ver quando acham que coisas que isso é claramente errado está certo. E minha pergunta é, como fazer para mudar esse ambiente? As pessoas não acreditam na Bíblia, não aceitam o que você acredita. Se você falar da Bíblia, provavelmente vão te ignorar, vão sair do lugar onde você está. Então, a minha pergunta é, como que faz as pessoas entenderem que o que elas acham está errado, que é completamente desumano? Tem uma palavra que o pastor César, uma revelação que ele trouxe numa convenção: quando tu mudas, tudo muda. E até a música, o tema da nossa música, né? Quando tu chegas, tudo muda, tudo volta ao seu lugar. Não tem como você colocar a goela abaixo das pessoas que elas precisam de mudança. Quem convence é o Espírito Santo, mas elas precisam ver um exemplo. Elas precisam ver uma pessoa apenas totalmente incendiada pelo Espírito. E isso só vai acontecer se você mudar. Porque quando você mudar, tudo vai mudar. Tudo ao seu redor vai ser transformado. Porque você vai falar diferente das pessoas, você vai se vestir diferente das pessoas, você vai ter hábitos diferentes de todas as pessoas. E isso é atrativo, porque as pessoas elas já vivem igual às outras, já vivem numa mesmice. Precisa haver um diferente para mostrar que aquilo vale a pena. E por isso que nós estamos aqui, nesse acampamento, aprendendo que você precisa mudar, você precisa ser a luz do mundo, para que aquelas pessoas possam enxergar em você um referencial de mudança. Não adianta impor, quem convence é o Espírito Santo. Seja você convencido pelo Espírito Santo e transmita, isso é natural. Amém. Cara, que pergunta pergunta bem perguntada. Quando Jesus escolheu os 12, ele pegou esses caras, eles eram novinhos, eles tinham
sei lá, de 16 a 20 anos, talvez, no máximo. Ele pegou esses meninos, esses jovens, né? Pegou eles e começou a andar com eles. Saiu com eles, acho que da Galileia, e foi para Cesareia. 40 quilômetros andando. Né? Já começou o discipulado, tem que estar em forma. E aí ele foi levando esses caras para um lugar que era Filipos de Cesareia. Filipos de Cesareia era uma cidade onde eles adoravam um Deus Pan. Ele era metade homem e metade bode. E lá nesse lugar, imagina o que passou na cabeça deles, né? Mano, imagina se minha mãe me pega aqui num lugar desse, onde tem um monte de adoração ao bode, e esses caras tinham relações sexuais com esses bodes, como adoração. Lá era conhecido como um lugar, a porta do inferno. E quando Jesus chega lá nesse lugar, ele começa, eu acredito que mostrar para eles, falando, olha isso, olha como que está essa situação, é o que você está falando, o que é certo está errado. Como assim? As pessoas estão desvirtuadas, elas estão loucas, estão tendo relações sexuais com animais, né? E por aí vai uma depravação horrível. E Jesus chega para ele e fala para Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava ensinando para eles? O que Jesus estava falando para eles? Que você, né, o Vinícius, Pedro, todos nós, somos essa pedra de edificação da igreja. E o lugar que essa igreja ela é edificada, aonde é? Em lugares como esse, em lugares que ninguém quer chegar, que é na verdade a porta do inferno. Um lugar desse, a escola hoje, né, é a porta do inferno, é onde muita gente cai, né, sai da presença de Deus, rouba, né, esses princípios da palavra de Deus, é a escola. Então, é o que Jesus falou para eles, né, Deus quer edificar a igreja dele através da sua vida. O que é uma pedra? É uma pessoa sólida. Aprenda a ser uma pessoa convicta da sua fé, do seu estilo de vida, mesmo que pareça que ninguém te ouve, mesmo que pareça que nada está acontecendo, você está sendo edificado como um exemplo, porque num dia da aflição, da dificuldade, né, não deixe de falar o que tem que ser falado, anuncia, fala as boas novas, e no dia da dificuldade você pode ter certeza que eles vão lembrar de você. A gente tinha uma célula lá na casa da minha mãe, e foi uma vez um casal lá, depois não foram mais. Depois de 2 anos, cara, esse casal voltou, aí mandou uma mensagem no meu Facebook, eu fui uma vez na célula lá na sua casa e tal. Por que ele me mandou essa mensagem? Porque ele sabia que ali tinha algo esperando ele acompanhava a minha vida pelas redes sociais. Então, não adianta você falar assim para ele, né, isso está errado, e no outro dia ele pega você matando aula, ou fazendo uma coisa que não condiz com aquilo. Você está entendendo? Então, você tem que seguir uma vida de edificação, de crescimento. Vamos lá, vamos alimentando esse tijolinho, cada dia mais na sua santidade, vida de oração. Né, como o Vini falou, quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo, né? Quando você chegar, eu acredito muito nisso, que você pode chegar num ambiente, cara, e ali naquele ambiente a glória do Senhor será manifestada. E aí as pessoas vão se render ao Deus que você serve. Eu acredito nisso de verdade. Alguém mais quer responder? Não? Amém. A última pergunta que colocaram 15 minutos congelado aqui. Primeiro roubaram 10 minutos meu, depois você ouvir. E agora colocaram 15. Alguém quer perguntar? Vai, pergunta aí. Meu Deus. Mas vai mais uma pergunta fácil. Bom, vamos lá, né? Gente, assim, a gente sabe que dentro das células, até mesmo dentro do G12 de vocês, cada discípulo está dentro de uma fase, né? Como que vocês lidam com cada fase de cada discípulo? Porque tem uns que já estão voando, tem uns que estão lá, né,
meia mussarela, meia calabresa, tem uns, né, que tá dormindo, tem uns que nem tá lá, né? Então, como que vocês lidam com isso? Porque a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja muito ativa, né? Então, às vezes, eu tenho um pouco dessa dificuldade com os meus discípulos. Eu fico, será que eu vou, não vou, paro, faço, não faço? E como que vocês lidam com isso? Era para ser pergunta fácil, pô. Alô, pastor César? A Tassi está fazendo uma pergunta aqui. Acabou o tempo ou tem mais tempo? Mano, que pergunta, filha da mãe. Ainda falei, faz uma pergunta fácil. Bom, como saber o tempo das pessoas, né? Primeiro, você precisa saber com quem você está lidando. Primeiro que você precisa fazer um diagnóstico. Não adianta você querer dar um tempo, né, ou especificar tempo para todo mundo de uma forma organizada. Não é um robô, né, que você vai lá, digita um código e cada um tá... Não. Então, conhecer a vida da pessoa, conhecer a vida do discípulo na intimidade. Isso é o primeiro passo para você começar a caminhar sobre alguma coisa, né? E entender o plano maior, né? Num discipulado, por exemplo. Quem faz parte de um discipulado? Quem tem célula, né? E quem está numa posição de discípulo. Que é uma posição de discípulo? É aquela pessoa que é submissa, que ela quer aprender, que ela ama a Deus, né? Então, isso já é um filtro. Ela não pode estar lá num lugar onde ela não está pronta para estar. Então, às vezes a gente acha que a pessoa está de sacanagem com a gente porque ela não está respondendo o que a gente queria que ela respondesse. Mas sacanagem mesmo é você ter colocado a pessoa num lugar que ela não era para estar. Então, essa maturidade, nem sempre a gente tem. A gente quer atropelar tudo, né, para viver esse desespero ministerial e viver algo que, essa promessa tem que se cumprir agora. E não é assim. Então, saber diagnosticar. Peraí, mano, essa pessoa, eu achei que ela era um discípulo, mas ela não é um discípulo, ela está num processo de ser ganho. Ela ainda não tem o coração, né, na obra do Senhor, ela não tem o mesmo coração do restante da equipe. O que eu faço agora? Eu faço um trabalho pessoal com ela e começo a levar essa pessoa a acompanhar o ritmo da equipe. É lógico, eu estou dando uma resposta aqui assim, tipo, ventilada, né? Não é só isso, são tantos processos que você tem que acompanhar na vida da pessoa para entender. E sempre tem que ter uma palavra para todos. Essa palavra ela tem que alcançar quem está correndo e quem está deitado, né? Que é o Evangelho. O Evangelho ele desperta quem está correndo a correr mais e quem está deitado a levantar e correr, entendeu? Então, tomar muito cuidado, né, em generalizar algumas coisas ou achar que fazendo isso porque deu certo com o outro também vai dar certo com ele. Pelo menos na prática que a gente tem no nosso discipulado, é conhecer a história de perto e se aprofundar na história da pessoa e levar a pessoa a conhecer o que ainda ela não conhece, né? E, ter paciência. Olha só, todo mundo aqui contou os testemunhos, né? Se não houvesse paciência da nossa liderança conosco, simplesmente talvez não estaríamos aqui. Então foram pacientes. O pastor foi paciente comigo. Parece que nada vai dar certo. E lá, acreditando na promessa, vamos aí, vai funcionar, vai multiplicar, vai chegar uma hora que vai se converter. Vamos lá. É que você falou da equipe, velho. E, pessoa que não é crente não pode estar numa equipe, né? Você precisa ter um diagnóstico, você precisa chamar alguém de 12 ou para alguém para sua equipe. Não é assim, né? Porque você precisa fechar a sua equipe. Não, é todo um processo. A pessoa tem que estar com o mesmo coração.
né? Porque senão, escuta isso, uma pessoa que não deveria estar naquela equipe, porque ela não está vivendo o que era para estar vivendo, ela pode atrapalhar o processo da metade da equipe, porque o desânimo dela, o desânimo e a murmuração, ela é contagiosa e desanimadora, né? Por isso se chama desânimo. Amém? Alguém quer falar rapidamente sobre isso? Basicamente, né, tendo em vista a equipe, o que já está acontecendo, tem a palavra geral, que Jesus fala o que é para ser pregado no discipulado. Ele fala aí de fazer discípulos, ensinando tudo o que eu tenho ordenado. Então no discipulado a gente não prega o que a gente quer, o que dá na cabeça, o que a gente acha, o que é legal, ou o que eu me sinto confortável em pregar. Tudo que Jesus ordenou é o que deve ser ensinado no discipulado. Então isso é para todos, como o pastor Denis falou, independente do nível. Agora, discipulado precisa acontecer pessoal, um por um. Então você vai resolver, você vai ajudar. Primeiro assim, né? Eu entendo que o discipulado, ele não é para o discípulo fazer com que meu ministério dê certo. Eu não tenho uma equipe porque isso é ter filho com a esposa dos outros. Então, eu estou fazendo o meu ministério, eu estou ganhando vidas, eu estou evangelizando, eu estou ensinando, eu estou indo até as pessoas. E eu estou na vida do meu discípulo para ajudar ele a viver esse momento agora. Porque eu já estou vivendo, já deu certo para mim. Então, também, muitas vezes a gente joga um peso no discípulo para aliviar o nosso. Então, fazer discípulo é para ele, né? Tem um líder, um grande líder, se eu não me engano foi John Maxwell, que disse que uma pessoa no seu maior potencial, por mais que ela seja excelente, ela pode chegar no máximo em 40% do potencial, sozinho. Para que ela chegue a outros níveis, ela vai precisar de um bom líder, de um bom orientador, de um bom discipulador. Então isso dá muito trabalho, muito. Então, assim, é muito interessante porque Jesus chama de discípulo quem tinha muito problema de caráter. Estava zoado. Mas qual é a maior qualidade para que se inicie um processo de discipulado? Jesus falou, vem e me segue. Mas ele não falou só, vem e me segue com tudo que você está fazendo. O preço do discipulado é diferente da salvação, que não custa nada para nós. Jesus pagou o preço. Todos que seguiram Jesus abandonaram tudo. Então aí que é a grande questão. Se a pessoa vai te seguir, está disposta a abandonar. Então hoje por exemplo, o meu maior desafio como líder, para viver isso que você está falando, é ter essa paciência. Qual é o ponto da paciência? É a pessoa ficar perfeita? Não, porque ela não vai ficar perfeita. O ponto da paciência é quando ela vai ter coragem de abandonar tudo para seguir Jesus. Aí sim, aí agora, porque os que estão vivendo o ministério junto comigo, os 3, né, que sempre tem, eu não estou dizendo que o número é 3, mas os que estão mais próximos, vivendo, que é o que Jesus chamava para os grandes desafios, né? Tem alguém morto, leva Pedro, Tiago e João. Por que não levou todos? Porque os caras iam ficar, imagina Tomé numa reunião que tem um morto. Meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Vai morrer ela, vai morrer todo mundo. Se isso for contagioso, aí pega em mim agora. Então ele levava quem estava bem resolvido, né? Então, a equipe inteira tem um processo, a equipe toda tem esse processo. E o grande desafio é ter paciência para que a pessoa abandone tudo. Porque a hora que ela abandonar tudo, aí vai fluir o discipulado. Penso eu, né? O que eu tenho vivido. Amém. Você quer falar? Não, né? Chega, porque já acabou o tempo. Amém, irmãos. Era isso. Quantos foram edificados? Tiraram algumas dúvidas. Eu achei que foi muito produtivo, muito bom. É muito bom compartilhar, né, com todos vocês. E eu queria que você ficasse de pé, vamos orar.